Dentro da tradição judaica, Moisés sempre foi um símbolo do rabino por excelência, do mestre por excelência. Inclusive no sentido conhecimento, né? Moisés é o cara que sabe de tudo, nada é oculto diante dele. Moisés é o único que fala com Deus face a face. Uma das primeiras frases que a gente aprende no judaísmo é Torá tzivá lanu Moshe. A Torá foi ordenada por Moisés, né? E mesmo assim, nessa semana acontece uma coisa muito interessante. Uma pessoa chega perto do Moisés, pergunta para ele a lei, como funciona uma coisa, e Moisés não sabe responder. Moisés fica mudo, Moisés não consegue lembrar qual era a lei que ele ouviu de Deus. A gente vai pegar isso para analisar no vídeo de hoje. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Bom, vamos entender aqui um pouquinho o contexto histórico do que a Torá está narrando para nós, para entender o problema que eu coloquei no começo do vídeo, Moisés não sabendo responder uma questão legal. A porção que nós estamos lendo acontece nas vésperas do povo entrar na terra de Israel. Então eles tinham andado 40 anos no deserto, já se renovou toda aquela geração que não podia entrar, já estão as novas pessoas prontas para entrar, talvez falta um ano para entrar, e aí na porção a gente começa a ter a divisão das terras, né? Segundo as famílias, segundo as tribos. Então a Bíblia começa a descrever, a tribo de Shimon vai ficar aqui, a tribo de Gad vai ficar lá, as famílias tal vão receber essas terras, e vem toda essa divisão. Nesse momento aparecem 5 meninas, né, diante de Moisés, enquanto ele está fazendo essa divisão, e elas querem fazer uma pergunta para Moisés. O caso é o seguinte, essas 5 meninas são filhas de um homem chamado Tselofahad. E elas falam assim, olha Moisés, nosso pai morreu, ele morreu de causas próprias dele, ele não foi parte dos pecadores, por exemplo, do grupo de Korah, né, que foi engolido pela terra, ele morreu por outros motivos, né, e ele não deixou filhos, homens. Só temos nós, 5 mulheres, as 5 filhas. E nós queremos uma porção da terra, né, para dar, inclusive, continuidade para a linhagem do meu pai. E aí elas perguntam para Moisés se elas podem herdar a terra, né, porque até então esse ponto não tinha sido estabelecido, ou tinha sido estabelecido que talvez só homens pudessem herdar, como era o costume da época. Então elas perguntam para Moisés. E aí, como eu falei, Moisés fica sem saber responder, né, curioso. Moisés fala, olha, espera um minuto que eu preciso consultar com Deus. Eu vou perguntar de novo para Deus qual é a lei e volto com a resposta. No final, ele volta, diz que podem herdar a terra, que Deus permitiu, e aí elas saem satisfeitas. Agora, mais interessante, antes da gente ainda de analisar o esquecimento de Moisés, é a segunda vez que isso acontece. Né? Na porção da semana passada, exatamente na porção da semana passada, tem um primeiro evento onde Moisés também esquece a lei. Né? Vamos ver o que aconteceu ali. Então, só para relembrar também um pouquinho da porção passada. A gente tem as personagens Bilam e Balak, né? Balak é o rei que quer amaldiçoar Israel, contrata Bilam. Bilam vai lá tentar amaldiçoar, não consegue, saem bênçãos da boca dele, e aí ele percebe que amaldiçoar ele não consegue, mas ele consegue pegar o povo ali pelo lado sexual. E ele solta umas mulheres no meio do acampamento, né? Mulheres moabitas e mulheres midianitas, para o povo cair em tentação sexual mesmo, né? Seduzir sexualmente. E dá certo, né? A tática dá certo. Na história acontece de um dos príncipes das tribos, chamado Zimri, se apaixonar por uma das mulheres que foi solta no acampamento, chamada Cosbi, ou Cosbi, alguns falam assim. E aí começa ali uma orgia sexual, todo mundo começa a transar, né? O Pinhas fica bravo, vai lá, mata o casal, Zimri e Cosbi, porque estava inclusive tendo uma praga, e a praga cessa. Mas antes disso acontecer, a Torá conta para nós que Zimri, esse homem que pegou a Cosbi, o Zimri hebreu pegou a Cosbi, a mulher infiltrada, leva ela no meio do acampamento, né, no centro do acampamento, na frente de Moisés, e pergunta mais ou menos o seguinte, eu posso casar com essa mulher? Ela é moabita e eu sou hebreu, né? Posso casar? É permitido? Não é permitido? E o Zimri também faz uma coisa um pouco irônica, né, ao perguntar isso. Por quê? Porque Moisés também era casado com uma mulher que não era hebreia. Lembrem disso. Moisés se casa com Tzipora. Tzipora era filha do Itró. E ela era
algumas versões dizem midianita, outras versões cuxita, mas enfim, ela não era hebreia. Então a pergunta do Zimri também é um pouco maliciosa, né? Ele está perguntando mais ou menos, olha, você casou com uma mulher que não é hebreia, e eu tô querendo casar com a Cosbi, posso? E de novo Moisés fica sem resposta. Então essa é a primeira vez que isso acontece. E nesse caso Moisés não se consulta com Deus. Aí acontece aquilo que eu narrei para vocês. Pinhas está ali vendo a cena, se lembra, né, do que aconteceu, se lembra da resposta do que Moisés tinha ensinado, e ele sabe que pela lei o Zimri devia ser morto. Então ele pega e mata Zimri e Cosbi ali mesmo. Bom, agora sim, vamos para o nosso ponto, né? Por que Moisés esqueceu a lei em dois casos? E por que Moisés, né? Se outra pessoa esquecesse, sei lá, um discípulo, um aluno, mas Moisés, como eu falei no começo do vídeo, o cara que é símbolo da sabedoria, né? Que falava com Deus diretamente, que ele que aprendeu a Torá e passou para o povo. Como é que ele pôde esquecer a lei? Antes de responder, talvez fazer um pouco mais de suspense, vou contar uma história que aparece no Talmud e que acho que vai ajudar a entender esse ponto. A história está, para quem gosta de fontes, no Tratado de Ketuvot, página 105b, folha 105b. Então, existia um rabino lá do Talmud, chamado Rabi Ishmael, que ele era juiz na corte rabínica. Tá? E ele tinha sua vida normal, né? Claro, ele tinha um amigo que era fazendeiro. Mas esse amigo não era rabino nem nada, tá? Era um fazendeiro. E esse amigo, por gostar do Rabi Ishmael, toda sexta-feira levava para ele uma cesta de figos, né? Para a entrada do Shabat, dava para o seu rabino, para o seu mestre, um presente, uma cesta de figos. E uma semana em específico, o fazendeiro veio na quinta-feira, e não na sexta, dar a cesta, né? Na sexta, dar a cesta. Ele veio na quinta com a cesta de figos. E o Rabi Ishmael perguntou, por que você está vindo antes, né? Você sempre vem sexta-feira, me dá os figos, por que hoje você veio quinta? E aí o fazendeiro explicou, porque amanhã, sexta-feira, eu tenho um caso na corte contra um outro fazendeiro, a gente tem uma disputa de terras, e você é o juiz do nosso caso, eu não queria entregar a cesta lá na corte, né, na frente de todo mundo. Podia aparecer, sei lá, suborno, ou que eu estou comprando você, eu então decidi vir quinta-feira. E aí o Rabi Ishmael fala o seguinte, bom, dadas as circunstâncias, eu acho mais honesto eu me afastar do caso, eu não ser o juiz desse caso, e nomear um outro juiz no meu lugar, né? Mas mesmo assim, o Rabi Ishmael decide assistir a briga, assistir a argumentação jurídica no dia seguinte. E aí, enquanto os dois fazendeiros estão discutindo ali na corte, né, com um novo juiz apontado, o Rabi Ishmael está de audiência ali no auditório, e ele começa a sentir um incômodo interno. Ele começa a ficar nervoso, ansioso, porque ele vê que o amigo dele, o fazendeiro que dava a cesta, está perdendo a argumentação. E que ele não está sabendo argumentar bem, não está sabendo defender a causa. O Rabi Ishmael começa a querer ajudar, começa a querer interferir no processo, começa a querer dar uma dica, olha, fala isso, fala aquilo. Ele começa a pender para o lado do amigo dele, né? E aí ele se controla, claro, ele está só como observador, não é o juiz. E ele pensa para si mesmo, olha como a Torá é sábia. Por quê? Porque a Torá diz que um juiz não pode receber suborno, né, por motivos óbvios, mas o Rabi Ishmael não tinha entendido isso até agora. E ele fala, eu que nem suborno recebi, né, eu só tenho um amigo que me dava uma cesta de figo, já estou aqui querendo ajudar meu amigo no momento que ele está perdendo a batalha. Só porque ele me dava uns presentes. Que dirá um juiz que recebeu suborno, né? Como esse cara não vai deturpar o julgamento do qual ele participar, eventualmente participar. E aí o Rabi Ishmael percebe, realmente uma pessoa que recebe suborno não consegue julgar com clareza, né? Essa pessoa já não está mais ali objetivamente julgando o fato. Bom, mais do que o suborno, eu acho que a lição aqui do Rabi Ishmael mostra para nós que se nós temos um interesse pessoal no caso, algum envolvimento pessoal no caso, a gente já não julga com precisão. Como ele mesmo fala, ele não recebeu suborno. Propriamente dito, não tem nada errado. O fazendeiro dava cesta de figos para ele, para honrar ele. Mas isso já foi o suficiente para ele ser pendente pro lado do fazendeiro, né? Então agora voltando à história do Moisés, a gente vai entender que Moisés tinha a gente fala em inglês agenda, né? Os objetivos próprios dele nos dois casos que a gente narrou. Moisés estava envolvido. Vamos ver como? Primeiro caso. As mulheres que vêm, as filhas do Tzelofahad, né, que vêm pedir
a decisão sobre a terra. O que acontece? Elas mesmas falam para Moisés, olha, nosso pai morreu de causas naturais, e não porque ele era do grupo de Korah. Quem era o grupo de Korah? Vamos lembrar? Era um grupo que se opôs a Moisés, né? Que questionou a liderança de Moisés. Então, no momento que as filhas falam isso, o Moisés pode já ter ficado propenso a pensar bem daquele homem. Né? Falar assim, ele morreu porque ele não era do grupo de Korah, ele morreu de causas naturais. Então ele podia já ficar propenso, talvez, a falar, claro que vocês podem herdar a terra. Né? Seu pai era um bom homem, por exemplo. Então, o que a gente vê que nesse caso acontece? Para Moisés, a lei foge da cabeça dele. Ele não consegue julgar. Ele está envolvido no caso. Né? Então você vê que mesmo o grande Moisés não consegue decidir. E no caso de Zimri, né, o que acontece? A gente já falou também. O Zimri mesmo pergunta, olha, você é casado com uma midianita, e eu quero casar com uma midianita. E aí? Qual vai ser a decisão? E de novo Moisés para. Né? Moisés trava e não consegue falar. Porque de novo a resposta dele poderia ser enviesada. Mais do que enviesada, qualquer resposta que ele desse, percebe, talvez não ia ser aceita. Já pensou isso? Se ele falasse, você não pode casar, o Zimri ia falar, e por que você casou? Né? E a segunda pergunta, se ele falar, bom, você pode, aí o Zimri vai falar, tá, então, por que os outros não podem? Aí entra em toda uma argumentação. Né? Por que tem uma lei na Torá de não poder casar? Então, a gente vê aqui que o que acontece com Moisés nesse momento, ele está vítima de um julgamento parcial. Ele está recebendo suborno, entre aspas. Né? Não que ele tenha recebido dinheiro, algum presente, algum benefício, mas ele está envolvido com o caso. Esse é, de novo, o ponto. E aí, isso é legal para a gente pensar na nossa vida. Né? Quando a gente tem um envolvimento com algum caso, a gente já não pensa claramente sobre ele. A gente já pensa enviesado. Né? Vou citar mais um exemplo que me veio à mente agora, que eu acho que é legal, para você ver até que ponto isso vai. No calendário judaico, às vezes a gente tem um ano que se chama bissexto. Né? No calendário tradicional a gente tem mês bissexto. Né? A gente põe fevereiro com alguns dias, um dia a mais para compensar erros aí de cálculo. No calendário hebraico não é um mês, não é um dia que a gente põe a mais, é um mês inteiro. Tá? É o mês de Adar. Então a cada tanto você coloca um mês de Adar inteiro, você fica com Adar 1 e Adar 2, para compensar os erros de cálculo. E antigamente, na época do Talmud, os sábios se reuniam a cada tanto para ver se era a questão daquele ano virar bissexto ou não, de pôr um Adar a mais. E o Talmud conta que todos os sábios de Israel se reuniam para decidir isso, menos duas pessoas. Quem? O rei não se reunia, o rei que tivesse ali na época, e o sacerdote, o sumo sacerdote. Então vamos entender por quê. Primeiro, por que eles tinham que decidir se ia pôr o ano bissexto ou não? Primeiro, pelo erro de cálculo que eu falei, e segundo, porque o mês seguinte a Adar, o mês de Nissan, o povo tinha que fazer uma peregrinação de onde eles quer que morassem para Jerusalém, que era a festa de Pessach, né? Uma das festas que você tinha que ir para o templo de Jerusalém. Se você tivesse em Adar e Nissan um período de clima muito ruim, as estradas iam estar muito ruins também. Né? Em geral, essa época aí já era um pouquinho mais frio, tá? Já começava a ficar frio, então às vezes a estrada já estava congelada, ou chovia, ficava enlameado. Então, você por um mês a mais de Adar, dava tempo para a estrada se recuperar, né? E a peregrinação para Jerusalém ser um pouco mais fácil. Tá. Por que o rei e o sacerdote não participavam dessa decisão? Dois motivos bem interessantes. O rei, porque na época ele pagava os seus soldados mensalmente. Não era uma prática comum, como hoje não existia CLT, né? Não existia a ideia de salário mensal, mas o rei pagava os seus soldados mensalmente. Então, ele não participava de uma reunião para decidir se o ano ia ter 13 meses, porque para ele, obviamente, ia ser um gasto a mais. Ele ia ter que pagar o 13º mês, não 13º no sentido CLT, né? Mas ele ia ter que pagar um salário a mais, então ele ia ser parcial no seu julgamento. E o sacerdote, por que ele não participava? Olha agora a lógica. Se o sacerdote participasse, ele também podia ter um julgamento parcial. Porque acontece, se eu ponho um mês a mais, as grandes festas, que a gente chama de Rosh Hashanah e Yom Kippur, também iam um mês a mais. Então quando que acontece em geral as grandes festas? Agosto, setembro, né? Todo mundo sabe disso. Se eu faço com um mês a mais, elas vão cair já para setembro, outubro, quase novembro. O que está acontecendo em outubro, novembro em Israel, no hemisfério norte? Inverno.
E o sacerdote, no Yom Kippur, por exemplo, ele tem que fazer 5 imersões no mikve. Então a água estaria mais gelada do que de costume. Né? Em vez de pegar uma água com a temperatura de agosto, setembro, ele ia pegar uma água com a temperatura de outubro, novembro. Então já não deixavam o sumo sacerdote participar, porque ele podia ser tendencioso ali ao votar. Então percebe, mesmo um pequeno interesse pessoal, né, a temperatura da água na hora de mergulhar, já afetava a decisão do sacerdote. A gente não tem como evitar isso, tá? A Kabbalah diz que a gente vai ter realmente prejuízos, digamos, prejudices, né, do inglês, pessoais. Mas aí a gente tem que tentar perceber que a gente tem esses interesses pessoais e não julgar. Né? Então o problema não é ter a percepção mudada por interesses pessoais, isso é normal, é humano. Realmente, se você pensa assim, bom, eu vou ter que tomar banho 5 vezes, é melhor eu não votar, né? Eu não quero, tudo bem. Só que então eu percebo que eu não quero fazer parte da decisão, certo? Para não influenciar. Ok. Por isso que existe no judaísmo, né, na Kabbalah, num dos livros que eu mais gosto e recomendo a leitura, o livro Ética dos Pais, um conselho muito legal que diz o seguinte: encontre para si um Rav. Né? O que é um Rav? Hoje talvez seja a figura do rabino, é o mestre, né? Um professor, alguém que te direcione, alguém que te sirva de guia. Por que essa dica é tão importante? Né? Encontre para si um Rav. Por causa do que nós estamos vendo aqui nessa porção. Quando se trata de nós mesmos, né, de nós julgarmos algo nosso, nós não conseguimos ser objetivos. Nós somos, por natureza, subjetivos e, nesse sentido, tendenciosos. Né? Então, se a gente tem que julgar um caso de um amigo, de um parente, ou um caso próprio, né, decidir o que fazer, a gente vai ser tendencioso, a gente é subjetivo. Às vezes você pode até nem perceber, né, que você está sendo subjetivo, mas você está sendo. A psicologia fala do inconsciente. Né? Às vezes você está inconscientemente sendo subjetivo. Você pode jurar que não. Ah, não, eu estou sendo objetivo. Mas você não consegue, acredite nisso. Então tá aí a dica. Pegue um Rav, pegue um rabino. Por que essa figura? O rabino vai fazer o papel daquele terceiro que está distanciado. Ele tem um ponto de vista distanciado. Ele sim consegue ser objetivo. Ele consegue olhar para a sua vida e te dar um parecer, uma decisão, pensando no seu melhor, pensando no melhor pela espiritualidade, pensando no melhor de vários pontos de vista, mas sem estar ele envolvido. Ele não tem o tendencioso, entendeu? Então ele vai, por exemplo, você chega para um rabino com uma pergunta, ele vai pensar no seu estilo de vida, vai pensar no judaísmo, vai pensar na sua tradição, vai pensar em um monte de coisa, mas ele não tem nada a ver. Ele não está envolvido na questão. Então o rabino é a pessoa objetiva que consegue te dar um direcionamento correto, né? E consegue te ajudar a crescer na espiritualidade, a encontrar a luz. Então eu acho que aqui a gente pode encerrar, desculpe pelo vídeo longo, com 2 ensinamentos, né? Lembre-se que quando você for julgar os outros, e a gente faz isso apesar de não ser o ideal, você é sempre muito tendencioso, né? Então cuidado ao julgar o próximo, porque você é tudo menos objetivo, tá? Se você tem na sua vida o hábito de julgar os outros pelo que eles estão passando, pelo que eles estão vivendo, pelo que eles estão fazendo, lembre sempre que você está fazendo isso com muito preconceito, no sentido de estar pondo a sua visão pessoal da coisa. Né? E o segundo conselho que eu daria é, quando você precisar se julgar por alguma coisa, de novo, decidir alguma coisa na sua vida, e tiver com dúvida, procura um outro, procura o Rav que o Pirkei Avot pede, né? Procura o mestre, porque para você vai ser subjetivo, você pode ser tendencioso. Tá? Uma pessoa distanciada ela vai te dar uma opinião mais clara, mais objetiva, e aí eu acho que é muito mais interessante do ponto de vista espiritual. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.